A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael e eu quero compartilhar com você algo que nós estamos fazendo em nossa congregação. Eu estou trabalhando na nossa igreja o tema sobre evangelismo ou evangelização e eu estou tentando incentivar os membros da nossa congregação a trabalhar com o evangelismo, com a evangelização. Jesus nos deu uma ordem para irmos pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso está no livro de Marcos, capítulo número 16, e o versículo de número 15. Se é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, todos nós devemos evangelizarmos, todos nós devemos pregar a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículos número 18, 19, o Senhor Jesus disse para que possamos ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho do Reino. E é uma ordem imperativa do Senhor Jesus para que todo cristão possa estar evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Mas como nós podemos ser mais eficientes? Como nós podemos ter mais frutos nesta área da evangelização? No livro de Provérbios está escrito que aquele que ganha almas, sábio é. Eu estou ensinando à igreja algumas áreas sobre a evangelização e um dos nossos obreiros, ou alguns dos nossos obreiros, pediu para que eu pudesse estar gravando os estudos diante da produtividade, da importância desse tema. É claro que na congregação eu não tive condições, então hoje eu gostaria de gravar um pouquinho, ou falar um pouquinho, ou resumir um pouquinho do estudo que nós falamos ontem na nossa igreja sede, e também eu tenho ensinado aqui no Jardim do Lago 2, na cidade de Campinas, sobre evangelização. E na noite de ontem, na noite de quarta-feira, eu falei sobre evangelismo relacional. O que é o evangelismo relacional? Ou o evangelismo de relacionamento? Quando nós falamos sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, já vem à nossa mente que Jesus pregou para multidões. Sempre os evangelistas que registraram o ministério de Jesus falam que multidões iam até Jesus. A multiplicação de peixes e pães foram para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. As pessoas, em Mateus capítulo 4 diz que as multidões vinham até Jesus trazendo seus moribundos. Jesus pregou o Sermão do Monte, milhares de pessoas estavam ali para ouvi-lo. Então Jesus realizava grandes campanhas evangelísticas, porém nem sempre foi assim. Jesus começou o seu ministério realizando o trabalho do evangelismo de relacionamento, ou evangelismo relacional. E como se deu isso? Eu gostaria de falar com você sobre isso neste momento. Claro que Jesus ensinou nos seus dias o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? É o evangelismo tete a tete. É quando nós abordamos uma pessoa e, olhando para ela, nós falamos do amor de Deus para esta pessoa, falamos daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, apresentamos a mensagem do reino. E esse evangelismo pessoal, primeiro ele começa em nossa casa, em nossa família. E eu peguei um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, para nós estarmos conversando um pouquinho sobre o que é evangelismo de relacionamento, o evangelismo relacional, que era aquele que Jesus iniciou. O texto no Evangelho de João diz, no capítulo de número 1, que Jesus, batizado por João, no versículo de número 35, diz assim, olha, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos discípulos. João Batista estava na companhia de 2 discípulos e viu passar Jesus. E quando ele vê Jesus passando, ele diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus. Um daqueles discípulos é André. André, junto com esse discípulo anônimo, que o evangelista não menciona o nome, passa a seguir Jesus, andando atrás de Jesus. Até que Jesus para e pergunta para eles, no versículo de número 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? Então eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? E Jesus disse, vinde e vede. E aquele dia eles ficaram com Jesus. Aquele dia eles passaram um dia com Jesus. Jesus deve ter ensinado a eles, ministrado coisas fantásticas para eles, a ponto de quando acaba o dia, André corre
diretamente para sua casa e vai até o seu irmão, e o irmão de André é chamado de Simão até então, e ele fala para Simão: Simão, nós achamos aquele que é o Messias, nós encontramos aquele que é o Cristo. Simão, junto com André, vão agora até Jesus. Esta